Olá, olá. Vamos responder mais uma questão. Bom, antes de eu ler a questão, eu devo trazer uma pequena informação introdutória para você. No Código de Processo Penal existem normas que determinam um procedimento na hora que o delegado concluir o inquérito. Então, o que o delegado faz? O delegado vai lá, tem um prazo para concluir o inquérito. Se o réu estiver preso, ele tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito a partir do momento que for realizada a prisão. Se o réu estiver solto, o delegado tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito a partir do momento que ele publicar a portaria de instauração do inquérito. Tá? Beleza. Quando o delegado concluir o inquérito, ele vai fazer um relatório dizendo se ele acha que o cara é culpado ou se ele acha que o cara é inocente. O investigado é culpado ou o investigado é inocente e vai enviar esse relatório para o juiz. Quando o juiz recebe esse relatório, a única coisa que o juiz faz de imediato é enviar o mesmo relatório, para o Ministério Público, porque é assim que o CPP determina que o juiz tem que fazer. Aí o juiz envia para o Ministério Público, aí o Ministério Público vai ler o inquérito, ver todos os elementos probatórios produzidos lá dentro do inquérito e vai verificar se existe materialidade, se existe autoria, e aí vai iniciar a ação penal. Então, tipo assim, se o promotor verificar que tem materialidade, ou seja, o crime realmente aconteceu, e se o promotor verificar que tem autoria daquela pessoa investigada, né? Aquela pessoa investigada pelo delegado realmente é o autor do crime. Se o promotor se convencer disso, aí o promotor vai iniciar a ação penal por meio da denúncia. Né? A denúncia é a petição inicial da ação penal. Beleza. Agora, se o Ministério Público se convencer de que, na verdade, não tem materialidade, não tem autoria, não tem materialidade, não tem indícios de autoria, aí o Ministério Público faz o quê? Pede para o juiz arquivar o inquérito. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então, lembre-se. Delegado conclui o inquérito, envia o inquérito para o promotor. Delegado termina o inquérito, faz o relatório e envia para o juiz. O juiz pega o inquérito e o relatório e envia para o promotor. Aí o promotor vai decidir se vai entrar com a ação penal, né, com a denúncia, ou se ele vai pedir para arquivar o inquérito. Beleza. Aí, se o promotor decidir entrar com a ação penal, ele vai propor a denúncia e o juiz vai analisar a denúncia e vai ver se a denúncia tem base e vai dizer se aceita ou não a denúncia do Ministério Público para começar o processamento da ação penal. É mais ou menos assim que funciona, beleza? Ok. Agora vamos para a questão, tá? Vamos responder a questão aqui, que tem 5 alternativas. É uma questão um pouco extensa. Veja só. Aí, essa questão não tem como você respondê-la sem ler a historinha, beleza? Então vamos lá. Uma autoridade policial instaurou o inquérito policial de ofício para a apuração de crime de ação penal pública. Ou seja, um crime que será investigado pelo delegado e que o Ministério Público é que vai iniciar a ação penal. Porque é ação penal pública, você já sabe que temos a ação penal pública e temos a ação penal privada. A ação penal privada é para a vítima ou representante da vítima por meio de queixa. A ação penal pública é para o Ministério Público por meio da denúncia, tá? A ação penal. Beleza. Depois de concluído o inquérito, veja só, os autos foram remetidos ao juiz competente e, em seguida, ao Ministério Público. Até aí tudo bem, na forma como eu havia explicado aqui antes, né? O delegado terminou o inquérito, enviou o relatório para o juiz pegou o inquérito e o relatório e enviou para o promotor, e aí o promotor recebeu lá o inquérito na promotoria. Beleza? Até aí tudo bem. Aí continua. O promotor de justiça requereu a devolução do inquérito à autoridade policial para a realização de novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Beleza, até aqui também tudo bem, eu não tinha explicado isso, mas também é possível esse tipo de coisa, porque está previsto no Código de Processo Penal que se o promotor entender que deve ser produzido, deve ser feitas novas diligências para o delegado, aí o promotor pede para o juiz enviar o inquérito para o delegado de novo, devolver o inquérito para o delegado. Beleza? Ok. Até aqui tudo bem. O que foi deferido pelo juiz? O juiz aceitou, devolveu o inquérito para o delegado. Tá, beleza. Aí continua. De posse, novamente, dos autos, a autoridade, ou seja, os autos do inquérito, tá? O delegado recebeu os autos do inquérito. A autoridade policial, que é o delegado, entendeu que não havia mais nenhuma diligência a ser feita, não. Tipo assim, o promotor falou que tinha que fazer uma nova diligência. Pediu para o juiz devolver para o delegado. O juiz aceitou, devolveu para o delegado. Falando para o delegado fazer uma nova diligência. O delegado olhou e falou, não, aqui não precisa de fazer mais diligência, não. E aí o que o delegado fez? Determinou o arquivamento dos autos do inquérito. Perceba que o delegado ficou puto com o promotor, não concordou com o promotor falou que ele tinha que fazer mais um trabalho lá e o delegado entendeu que não tinha que fazer. E aí o delegado ficou puto e arquivou o inquérito. Beleza? Essa é a historinha da questão. Você tem que ler a historinha da questão para você entender. Agora vem as alternativas em relação a essa historinha. Alternativa A, B, C, D e E. Vamos para a alternativa A. Veja só. O Ministério Público agiu incorretamente, já que deveria ter oferecido a denúncia de imediato, após a conclusão do inquérito pela autoridade policial. Errado, porque quando o delegado termina o inquérito, envia para o juiz pega o inquérito, envia para o promotor, e o promotor recebe o inquérito, o promotor ou ele vai oferecer a denúncia, ou ele vai pedir o arquivamento do inquérito. O promotor não tem o poder de determinar o arquivamento, ele vai só pedir para o juiz arquivar. Tá? Quem arquiva é o juiz. Ou então o promotor vai pedir para o delegado fazer novas diligências. É isso que estabelece o CPP. Daqui a pouco eu vou, inclusive, ler o artigo junto com você. Tá beleza? Então, está bastante errada a alternativa A, porque a alternativa A fala que o promotor deveria ter oferecido de imediato a denúncia. Tá errado. Então, vamos ler todas as alternativas, depois a gente comenta uma por uma. Aí veja só. B. A autoridade policial agiu incorretamente, o delegado, né? Haja vista que não pode instaurar inquérito policial de ofício para apuração de crime de ação penal. Beleza. Alternativa C. A autoridade policial agiu corretamente ao arquivar o inquérito policial, uma vez que não havia mais nenhuma diligência a ser realizada. Alternativa D. O juiz agiu incorretamente, visto que não poderia ter deferido a devolução do inquérito já concluída a autoridade policial. Beleza, alternativa E. A autoridade policial agiu incorretamente, dado que não poderia ter determinado o arquivamento do inquérito policial. Beleza. Só para finalizar aqui, já adianto que o gabarito é a alternativa E. Beleza? Mas vamos ler a alternativa A e verificar qual é o erro da alternativa A. Na alternativa A, você tem que ter o conhecimento do artigo 16 do CPP. Veja só o artigo 16, ele é importante, tá? Vou até deixar ele negritado aqui. Ó, o Ministério Público... Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar um pouco melhor. Aí, beleza. Artigo 16 do CPP. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O que você tem que entender aqui desse parágrafo, desse artigo 16? Quando o promotor recebe o inquérito, ele tem que oferecer a denúncia ou pedir para arquivar o inquérito. Beleza? Ele não pode devolver o inquérito para o delegado, sem motivo. Sem motivo, ele não pode devolver o inquérito para o delegado. Não pode. Agora, se o promotor verificar que deve ser feita
deve ser feita uma nova diligência, sei lá, faltou ouvir fulano, faltou ouvir cicrano, tem que fazer uma nova diligência. Aí o promotor, baseado nesse fundamento de que tem que se fazer uma nova diligência que seja necessária para a denúncia, aí o promotor pode devolver, pedir para o juiz devolver o inquérito para o delegado, para que o delegado realize essa nova diligência. Beleza? Então a regra é o seguinte: o promotor não pode devolver sem nenhum motivo o inquérito para o delegado. Beleza? Agora, se for necessária uma nova diligência, aí beleza, aí o promotor pode pedir para devolver. Tá? É mais ou menos isso que está dizendo o artigo 16. Aí agora, vejamos o que estabelece a alternativa A. A alternativa A contraria diretamente ao artigo 16 do CPP. Olha só, o Ministério Público agiu incorretamente, já que deveria ter oferecido a denúncia de imediato, após a conclusão do inquérito pela autoridade. Errado, porque se for necessária uma nova diligência, o promotor não precisa oferecer a denúncia nem pedir o arquivamento do inquérito. Ele pode pedir para devolver o inquérito para que seja realizada essa nova diligência. Simples assim. Então, a alternativa A está contrária ao artigo 16 do CPP. Agora vamos ler a alternativa D, que também é contrária ao artigo 16 do CPP. Veja só a alternativa D, olha lá. D de dado. O juiz agiu incorretamente, visto que não poderia ter deferido a devolução do inquérito já concluído à autoridade policial. Veja só, o juiz enviou o inquérito, o delegado enviou o inquérito para o juiz enviou o inquérito para o promotor verificou que deveriam ser feitas novas diligências, pediu para o juiz para que o juiz devolvesse o inquérito ao delegado para que o delegado fizesse essas novas diligências. O que o juiz fez? O juiz aceitou, deferiu e determinou a devolução do inquérito para o delegado fazer as novas diligências. Isso é o que aconteceu aqui na historinha da questão. E a alternativa D está dizendo que o juiz agiu de forma incorreta porque não deveria ter devolvido o inquérito para o delegado para fazer as novas diligências. Por isso que a alternativa D está totalmente contrária ao artigo 16 do CPP. E, em razão disso, a alternativa D está incorreta. Beleza? Tranquilo. Agora, vejamos o artigo 5º, inciso 1 do CPP, que vocês já conhecem. Nos crimes de ação pública, ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Simples assim, inclusive. Eu vou até pegar aqui o outro inciso, que diz que pode ser de ofício ou pode ser mediante provocação do Ministério Público, ou provocação do juiz, ou provocação da parte, do ofendido. Né? Veja só, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ou seja, o próprio delegado pode investigar sem o promotor pedir, sem a vítima pedir, sem nenhuma pessoa pedir, sem o juiz pedir. O delegado pode investigar o crime, se for crime de ação penal pública. Por exemplo, homicídio, por exemplo, estupro. Aconteceu um homicídio, o delegado ele tem o dever, ele tem a prerrogativa e o dever de investigar esse homicídio. Tá beleza? Ou então, se caso o delegado não tenha trabalhado de ofício, por iniciativa própria, o delegado, se ele receber uma requisição do juiz, da autoridade judiciária, né, o juiz, ele também vai ter que instaurar o inquérito, iniciar o inquérito. Ou, se ele receber uma requisição do Ministério Público, também vai ter que instaurar o inquérito. Ou se ele receber um requerimento ou uma representação do ofendido ou do representante do ofendido, também o delegado vai ter que instaurar o inquérito e investigar o crime, se o crime for de ação penal pública. Beleza? Ok. Então perceba que o artigo 5º, inciso 1, diz que o delegado pode iniciar o inquérito de ofício nas ações penais, nos crimes de ações penais públicas. Tá? Aí o que a alternativa B da questão diz? Olha só o que a alternativa B diz. A autoridade policial agiu incorretamente.
Haja vista que não pode instaurar inquérito policial de ofício para apuração de crime de ação penal pública. Errado! Está muito errado. Porque está totalmente oposto ao artigo 5º, inciso 1 do CPP, que diz que pode. Aqui está falando que não pode, mas o artigo diz que pode. Então está errada a questão aqui, tá? Beleza. Alternativa C. Veja só a alternativa C, ó. A autoridade policial agiu corretamente ao arquivar o inquérito policial, uma vez que não havia mais nenhuma diligência a ser realizada. Perceba que a alternativa C está dizendo que o delegado pode arquivar inquérito. E por isso que a alternativa C está errada, porque o artigo 17 do CPP diz totalmente o contrário, estabelecendo que o delegado, na verdade, ele não tem o poder de arquivar inquérito. O promotor não tem poder de arquivar inquérito, o advogado não tem poder de arquivar inquérito, o delegado não tem poder de arquivar inquérito. Eles podem pedir para que o juiz arquive. Quem vai arquivar é o juiz, só o juiz pode arquivar. Tá? Só o membro do Poder Judiciário, né? Seja juiz, seja desembargador, seja ministro dos tribunais superiores. Beleza? Ok, aí, inclusive você já até sabe o conteúdo do artigo 17, né? Vou até colocar ele aqui em negrito, ó. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Beleza? Agora vamos ler a questão alternativa E, que é o gabarito da questão, e que abordou exatamente o artigo 17, só que abordou de forma correta. Veja só a alternativa E. A autoridade policial agiu incorretamente, o delegado, né? Dado que não poderia ter determinado o arquivamento do inquérito policial, exatamente isso. Está muito correta. Alternativa E, com fundamento no artigo 17 do CPP. Beleza? Ok, espero que eu tenha colaborado em alguma medida para o seu aprendizado. Ok? Até logo, daqui a pouco a gente volta.